Sou Weber Dalla Vecchia, nascido em Salto, no Brasil, em 19 de fevereiro de 1963 e tenho o prazer de compartilhar com vocês um pouco da história da minha família, originária da região da Emília-Romanha. Ricardo Zani, meu bisavô, nascido na aldeia de Vila Mazzoni, de Reggio Emília, veio para o Brasil com seu pai em 1895, na cidade de São Paulo, trabalhar em uma padaria. Ele tinha 15 anos. Em seguida, trabalhou também como operário. Alguns anos depois, mudou-se para Salto, a 100 quilômetros de São Paulo, onde se casou e teve 4 filhos, entre os quais Nair, a minha avó. Ricardo manteve sempre forte seu senso de italianidade e fez parte da sociedade italiana Giuseppe Verdi, criada por imigrantes italianos com o objetivo de favorecer a integração dos seus compatriotas no novo mundo. O outro protagonista da nossa história é Giacomo Dalla Vecchia, também meu bisavô, que nasceu em Schio, na província de Vicenza, em 1874. Ele era operário têxtil como o seu pai e era 6 anos mais velho que Ricardo Zani. Aos 17 anos, emigrou com seus pais e 5 irmãos para São Paulo. Após o primeiro período em São Paulo, Giacomo também se mudou para Salto, onde conheceu e se casou com Regina Negrini, com quem teve 8 filhos. Em 1904, Giacomo mudou-se com a família para a Argentina, mas em 1906 decidiu retornar à sua cidade natal, Schio, para tratar de uma doença que não haviam conseguido diagnosticar. Na Itália, descobriu que era uma verminose intestinal. Recuperado, em 1911, decidiu retornar ao Brasil, inicialmente a São Paulo, onde trabalhou no Hospital Santa Casa, se utilizando da experiência de trabalho como enfermeiro adquirida na Itália. Algum tempo depois, mudou-se com a família para Itu, onde em 1914 nasceu meu nono Remígio, o Gino, o 8º filho. E é justamente a partir de Remígio que a nossa história se acelera. Aos 22 anos, ele se casou com minha avó, Nair, a filha de Ricardo Zani. Desse casamento nasceram 5 filhos e estabeleceu-se uma relação muito forte entre as duas famílias, a ponto de Ricardo Zani convidar a família Dalla Vecchia para morar na mesma casa. No final da década de 1940 e início da década de 1950, minha avó Nair estava empregada em uma tecelagem e quando esta foi fechada, ela recebeu uma indenização de cerca de $3.000. Esse fato teve uma implicação positiva, pois Remígio e seu cunhado Zalfiero Zani, o outro dos 4 filhos de Ricardo Zani, decidiram com essa quantia abrir uma oficina onde também vendiam bicicletas e peças de reposição. Nascia assim, em 1952, a empresa Zani Dalla Vecchia. Naquela época, apesar da difícil situação econômica, uma parte da população brasileira tinha condições de adquirir alguns móveis e eletrodomésticos. Desse modo, a empresa parou os consertos de bicicletas e passou a vender rádios, enceradeiras, máquinas de costura, geladeiras, máquinas de lavar, liquidificadores e televisores. Aproveitando a credibilidade da família, Remígio e seus filhos Giacomo e Natália, meu pai, decidiram recorrer a empréstimos de concidadãos a quem pagavam juros de 2% ao mês. A regularidade do pagamento dos juros fez crescer ainda mais a estima pela empresa Dalla Vecchia, fazendo com que muitos pequenos poupadores continuassem ofertando seus empréstimos, porque com o Dalla Vecchia, seu dinheiro estava em boas mãos e poderia render mais. Sem dúvida, a grande variedade de produtos à venda e a facilitação do crédito aos clientes deram um importante impulso às atividades comerciais da empresa familiar. Em 1966, a empresa mudou-se para um prédio próprio no centro de Salto. Em 1976, promoveu um grande concurso de ideias, do qual participaram centenas de pessoas para escolher um nome fácil de memorizar. Surgia assim
o nome daquela que é hoje uma das maiores redes de lojas de eletrodomésticos e móveis do Brasil, Loja 100, presente em 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, com 300 lojas em mais de 200 cidades, 11 mil funcionários e quase 15 milhões de clientes. Na base do sucesso da nossa empresa estão a boa administração, o lucro justo, o atendimento personalizado e a facilidade de crédito. Os filhos de Remígio e Nair, Natália, Giacomo, Cícero, Roberto Benito e seus filhos, trabalham como colaboradores na 100 e estão conscientes da sua grande responsabilidade para com milhares de funcionários e clientes. Desde o início, a empresa estabeleceu como meta o lucro justo sem visar a especulação. Alcançou um enorme crescimento, contribuindo para o desenvolvimento das cidades onde está presente e também promovendo iniciativas culturais e trabalhos de solidariedade dirigidos às pessoas mais desfavorecidas. Seguindo uma tradição da empresa, no início de cada semana, os funcionários do escritório recebem uma flor que mantém em sua escrivaninha com a incumbência de cuidar dela, pois, segundo a Natália Dalla Vecchia, quem não tem sensibilidade para cuidar de uma flor não serve para trabalhar em nossa empresa.